Ultimamente, costuma-se dizer que não existe mais esquerda-direita, não existe mais progressista e conservador, que os partidos são todos iguais. O próprio presidente Supremo chegou a manifestar isso recentemente, que os partidos tinham perdido a nitidez ideológica. Isso é verdade, mas ainda existe o lado de lá e o lado de cá. Ainda existe progressista e conservador. Esse é o senador Peltax. Eu defino como conservador aquele que comemora as coisas boas que aconteceram. E como progressista, aquele que luta pelas coisas boas que ainda faltam serem feitas. Obviamente, sem esquecer as boas coisas que aconteceram. É surpreendente, senador Jabas, como ultimamente pessoas que tinham realmente espírito transformador, revolucionário, perderam esse vigor e passaram a dizer que as coisas estão muito melhores. E é verdade, mas não estão satisfatórias. Eu vou pegar um exemplo, senador Tax. O estádio de futebol do Distrito Federal, que é uma obra que hoje está encantando uma boa parte da população. Que a mais cara, segundo dizem, do mundo inteiro, mas que está dando uma certa satisfação às pessoas. Vou mais longe. O seu primeiro teste, ele passou. Conseguiu vender em poucas horas, com filas de 8 horas, os ingressos para um jogo. Obviamente, um jogo de 2 times de fora de Brasília, porque aqui não temos times com o número de torcedores capaz de empolgar e encher o estádio. Mas eu fiz umas contas, senhor Tax, para saber o que a gente podia ter feito na educação no lugar do estádio. Se esses 1 bilhão e 600 milhões de reais tivessem sido usados na ideia de construir, equipar e financiar superescolas, como eu gosto de chamar. Escolas com professores ganhando R$ 9.500 por mês, em prédios bonitos e bem equipados. Todas as crianças em horário integral. Pois bem, com esse 1 bilhão e 600 milhões de reais, nós poderíamos colocar 15 mil crianças da primeira série à última série do ensino médio. Eu volto a repetir, não é pagar com esse dinheiro por ano 15 mil, é pagar 12 anos de educação. Claro que para isso o custo pequeno, que é 165 milhões para um grupo de alunos, a gente descontou e colocou como se fosse uma caderneta de poupança gerando juros. Você soma os juros durante 12 anos, você soma o custo durante 12 anos, dá 15 mil alunos. 15 mil alunos, senador, se a gente considera que eles teriam um salário de R$4 mil, 4 mil, certamente alunos que saem do ensino médio de qualidade, onde eu imagino, inclusive, senador Painha, haveria formação profissional também, como eu defendo no ensino médio. Eles poderiam ganhar, no mínimo, R$4 mil por mês. No mínimo. É o preço de uma baixa patente da Polícia Militar no Distrito Federal. Se a gente considera esses R$4 mil por mês ao longo da vida útil desse jovem até ficar velho, isso equivale a 26 bilhões de reais. Ou seja, numa visão progressista, a meu ver, um estádio se transformaria em 17 estádios. 17 estádios. Essa é a diferença. Essa é a diferença entre quem está de um lado e quem está do outro. É como usa e quem é o beneficiário. Como usa na construção de um estádio ou na educação das crianças. O beneficiado, cada um de nós que vai ao jogo, porque prefere ir lá do que assistir à televisão, ou uma vida inteira desses jovens com um salário conquistado graças à educação que receberam. É isso que divide a gente. O que divide a gente, com toda a franqueza, não são mais as siglas partidárias. São um lado ou outro lado em que a pessoa se encontra na hora de tomar decisões relacionadas a quem se beneficia, como será gasto o recurso público.
Eu insisto, apesar de saber que isso é uma posição que vai contra a corrente de boa parte da população, de que muito melhor do que ter feito esse estádio seria ter feito essas escolas, seria ter feito essa transformação da vida de um número de crianças no Distrito Federal. Eu vou continuar sendo daqueles que, em vez de comemorar o que foi feito, continuo sonhando com coisas novas a serem feitas, senador Jarbas. E creio que, apesar das conquistas que o Brasil teve, sem dúvida alguma, nos últimos anos da democracia, especialmente nos últimos 20 anos, mesmo assim, falta tanto, que eu prefiro continuar progressista e não conservador. Era isso, senhora presidenta, mas o senador Taques pediu a palavra e eu gostaria muito de ter o seu à parte. Quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Cristóvão, e dizer que esse debate de esquerda e direita, alguns dizem que já restou superado. No Brasil, isso chega à última instância, alguns partidos dizendo que não são de esquerda, nem de direita, nem de centro. Isso é uma geleca, uma geleia, algo inodoro, insípido, incolor, o que não é nada. Alguns dizem que esquerda busca a proteção da igualdade do princípio. E a direita, naquele sentido francês, a busca pela liberdade. Acho que esses conceitos hoje, eles não estão superados. Nós temos que buscá-lo na nova dimensão. Isso. Uma nova dimensão, um novo olhar do sujeito sobre o mesmo objeto. De que maneira isso? Acho que hoje nós temos que buscar contrariar ou buscar beneficiar aqueles que são excluídos e incluídos. Aqueles que são excluídos da educação, são excluídos de dignidade, são excluídos de saúde, são marginalizados. Eu acho que a busca hoje, a direita e a esquerda, respeitando esses conceitos que são históricos, mas não são científicos, porque nós temos que olhá-los numa outra dimensão, sob um outro olhar. Temos que ser favoráveis, temos que buscar resolver as questões dos excluídos, como Vossa Excelência nessa conta aí bem fez. Um país como o nosso, com milhões de analfabetos, pessoas destituídas do mínimo, do que se denomina de piso mínimo de dignidade, ou um mínimo existencial, gastar bilhões de reais em elefantes brancos é uma coisa terrível. Parabéns pela sua fala. Quero me associar ao senhor, não à direita ou à esquerda, mas a uma causa. A causa de buscar fazer com que os excluídos, em todos os sentidos, possam ser incluídos. Agradeço a sua parte e realmente o senhor trouxe a palavra-chave, conceito. Claro que existem conservadores e não conservadores, professor. Quem quiser pode chamar isso de direita e esquerda. Eu, aliás, gosto de chamar assim por uma questão de tradição. Agora, temos que redefinir o que é direita, o que é esquerda. Essa redefinição é que é importante. Mas querer misturar tudo não é possível, não é correto. Há uma linha separando o lado de lá e o lado de cá. Com todo o respeito que eu tenho aos que estão do lado de lá. Mas há o lado de lá e o lado de cá. E eu prefiro ficar do lado dos progressistas, dos que têm mais sonhos do que festas para comemorar, dos que preferem investir mais no futuro do que no presente, dos que preferem mais cuidar das crianças do que de nós, que queremos usufruir de alguns espetáculos. Por isso, senador Suplicy, com muito prazer. Eu quero lhe dizer, eu o considero um homem de esquerda, progressista, uma pessoa que, ao colocar os propósitos de universalização da boa oportunidade de educação, de boas oportunidades para todos, da garantia de uma renda para todos, Vossa Excelência quer que o Brasil se torne uma nação efetivamente justa, onde os valores da solidariedade, da fraternidade, da liberdade possam prevalecer. Construir uma sociedade justa através da liberdade e da democracia são valores e ideais comuns que eu tenho a convicção de que Vossa Excelência comunga e eu também. Obrigado, senador. E por isso nós estamos do mesmo lado.
Não interessa o partido que o senhor esteja, que eu esteja, mas nós fazemos parte de um mesmo lado. O lado daqueles que sonham e não apenas comemoram. Muito obrigado, senador.